E o nosso desfile de 7 de setembro hoje é com o Ney Matogrosso. O homem que já cantou que não existe pecado do lado de baixo do Equador e declarou recentemente que nada é pecado. Estamos todos absolvidos? Eu ouvi um amém, minha gente. Afinal, o que é pecado? A ideia é boa para controlar nossos atos ou só cria apontadores de dedos? Quais são os novos pecados de hoje? Rasga lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Já tem gente falando aqui, o Maurício Góes falou, não existe pecado, mas também não existe perdão. Não sei se eu entendi o que ele quis dizer. Ô Ney, qual que é a sua definição de pecado e por que nada é pecado? Fala aí. Porque isso é uma coisa que a Igreja Católica inventou, né? Isso é uma coisa que a Igreja Católica inventou para controlar as pessoas, né? Eu não acredito que eu tenha um pecado por ter nascido de uma mulher, né? Porque existe um pecado específico que é o do nascimento via uma mulher, não é isso? Eu não acho. Eu acho que pecado é roubar ou matar, sabe? Você não... Porque outra coisa, o resto é experimentar, sabe? Estamos aqui na vida para experimentar essa passagem por aqui, né? Tudo que a gente puder, desde que não mate e não roube. O resto, o que você faz individualmente, desde que não prejudique ninguém, não é pecado, sabe? Eu não acredito nesse conceito de pecado. O Sidney fala que é RD Sidney. Pecado é fazer mal a alguém. Interessante. Isso é pecado. Fazer mal. Matar, roubar. Né? Francisco, pecado é faz mais mal a gente achar que existe pecado do que ele previne a gente de fazer maldade? Ô, Fábio, eu sou ateu, né? Então, assim, eu na minha vida privada, assim, eu não trabalho muito com essa noção de pecado. É evidente que ela existe historicamente, socialmente, continua aí. Mas o que o Ney falou antes, assim, a gente pode secularizar e entender isso em princípios não religiosos, né? O Ney afirmou agora há pouco um princípio liberal. É o princípio que um liberal fundamental do século XIX, que é o John Stuart Mill, enuncia como sendo todo mundo tem o direito a agir do jeito que bem entender, desde que a sua ação não viole a liberdade de outra pessoa, né? Então, dentro dessa circunscrição, nem o Estado, nem qualquer maioria social não tem rigorosamente nada a ver com o que você faz. É assim que eu me oriento também. Pecado, em algum momento da tua vida, pecado pesou? Assim, se sou um pecador, se peco, se existe pecado ou não. De infância até hoje, em algum lugar pesou ou isso nunca foi uma questão para você? Nada, Fábio. Tem inclusive uma passagem na minha vida. Eu nunca me relacionei com a ideia de pecado, pecador, redenção, coisa do tipo. Eu acho que a ideia de redenção, a ideia de encontrar paz, esse tipo de coisa, são coisas que você pratica nesse plano, quando você exerce gratidão, humildade, escuta. É assim que você constrói alguma coisa que é próxima do que se entende nas religiões como paraíso. Quando eu era criança, minha mãe me mandou para a igreja, né? Eu fui para a igreja católica fazer primeira comunhão e essas coisas. Sabia que eu fui expulso da primeira comunhão porque eu já escutava rap, né, mano? Eu escutava muito Racionais, escutava Planet Hemp e tinha que compor uma música falando de Jesus, tá ligado? E eu, puta, mano, coloquei uma pá de palavrão. Aí a música falava bem de Jesus, tá ligado? Mas eu botei uns palavrão pra pegar Satanás, tá ligado, mano? E não rolou, tá ligado, mano? Então eu fui vetado da igreja por causa da minha versão do hino. Mas, conversando sobre o pecado, eu lembrei de uma coisa muito engraçada aqui. Tem uma biografia da Rainha Ginga, que é um personagem angolano, um livro do José Eduardo Agualusa. Tem um capítulo que eu adoro, onde um padre brasileiro vai para um povoado em Angola e ele está explicando para o povoado em Angola como eles devem temer o diabo.
E ele fala, discorre durante muito tempo sobre o diabo, e o diabo, e o diabo é mau, o diabo te persegue. E tem um cara no meio desse povoado que pergunta para ele assim: padre, o diabo ele existe em todos os lugares do mundo? E aí o padre fala: sim, existe em todos os lugares do mundo. Aí ele fala: aqui na África não. Aqui na África o diabo veio no barco dos europeus. Aí o padre fica aqui dividido. Aí ele fala, ele vai dar um exemplo e ele diz: olha, o diabo às vezes é inofensivo. Por exemplo, no Brasil tem uma ranzinha amarela que ela tem uma gosma nas costas, ela é extremamente venenosa, e os indígenas de lá, eles passam a flecha na gosma das costas daquela ranzinha e a flecha fica duplamente mortal. O padre achou que tinha feito uma analogia perfeita para dizer como o diabo se escondia bem, coisa inofensiva. Quando ele acabou a explicação dele, ninguém queria saber do diabo, mas todo mundo queria saber se ele tinha um pouquinho dessa gosma do sapo aí para pegar alguém numa treta, sacou? Eu acho que o politicamente correto é muito bacana. Eu gosto muito do politicamente correto. Eu acho que o politicamente correto, não de uma maneira falso moralista, mas eu acho que a gente tem que realmente repensar no que a gente fala. Por exemplo, a gente vendo filmes antigos, por exemplo, a gente olha e vê os contextos, obviamente, mas a gente vê que as questões, as pautas identitárias, por exemplo, eram tratadas de maneira que eu discordo. Eu acho que a gente tem uma evolução social na nossa sociedade, na verdade, que se deu muito pelo politicamente correto, pela conscientização das pessoas, pelas pessoas começarem a pensar que na diversidade e que as pessoas não podem ser humilhadas por serem quem são. Então, acho que o politicamente correto tem muitas coisas boas. Agora, eu acho que o grande pecado, hoje em dia, que causa julgamentos e condenações no mundo onde a gente vive, é errar. Né? Errar é um grande pecado. Você dar uma opinião que eventualmente impensada ou que vá contra o politicamente correto, você pode acabar com a sua vida. E isso eu não acho que seja nem certo, nem acho que seja construtivo, porque as pessoas não são coerentes. Não existe coerência, não existe ninguém coerente no mundo, né? E as pessoas cobram coerência a todo momento. O tal do cancelamento, né? Então, acho que o pecado moderno agora que é muito usado é o pecado do erro. Eu acho que faz com que as pessoas fiquem com medo e fujam do debate, não queiram entrar nas conversas, porque eventualmente podem falar alguma coisa que não pode falar e tal. E essa condenação pública, eu acho que vem para afastar as pessoas e vem para acabar com conversas necessárias para o progresso social da gente. Naquilo que se chama de lacrosfera, né, existe efetivamente uma hipocrisia, que é o juízo excessivamente categórico sobre as atitudes morais dos outros, dificilmente, para não dizer nunca, encontra ressonância no comportamento das próprias pessoas que julgam. As pessoas que julgam assim não estão à altura do próprio juízo que elas exercem sobre os outros, isso é óbvio. A vida moral de uma pessoa ela é feita de um sem número de ações. Você pegar um eventual deslize de uma pessoa e transformar esse deslize na definição do caráter de alguém e, a partir daí, querer anular a dimensão pública da pessoa, castigá-la, transformá-la numa delinquente, tem uma dimensão, sim, de hipocrisia nisso. Então, isso eu concordo. Agora, por mais que tenha sido um trecho aqui selecionado da fala do Pondé, eu acho que toda vez que se faz uma crítica a isso, tem que se fazer também, na minha perspectiva política, a afirmação de que isso é apenas um aspecto da atuação dos grupos chamados de identitários ou subalternizados e que, no fundo, tem como sentido fundamental, decisivo, uma luta por democracia, uma luta por soberania popular
para que o país se torne um país mais igualitário, para que esses grupos de pessoas negras, de mulheres, de LGBTQI+, de indígenas, tenham uma participação na democracia brasileira à altura da sua importância demográfica e cultural. É disso efetivamente que se trata. Então, acho que sempre é importante que você vai fazer essa crítica, lembrar do sentido fundamental dessa atuação, né? Ô Ney, esse tal desse politicamente correto aí, eu perguntei um dia pro Chico Anísio, falei, Chico, é difícil fazer humor hoje em dia, com politicamente correto? Ele falou, meu filho, o difícil era fazer humor na ditadura, que eu tinha que fazer o meu show para 3 censores para eles aprovarem minha piada. Politicamente correto não é difícil não, quem tá reclamando disso tá reclamando demais. Politicamente correto é uma coisa que chega em você como, Ney? Olha, eu procuro, assim, ter um discernimento, né? Tem coisas que eu entendo, por exemplo, a situação do negro, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, né? Temos que resolver, inclusive, essa questão dos negros no nosso país, né? Que ainda não está resolvida. Tá, travou então, o Ney. Voltou. Eu até aceito o politicamente correto, mas não como uma lei, sabe? Uma coisa assim que nada escapa daquilo, né? Eu gostava muito quando você podia chamar alguém de meu preto, sabe? Em que sentido? Neguinho, meu pai e minha mãe se tratavam como negro. Minha mãe chamava ele de negro e ele chamava ela de negra. E isso era carinho. E eles não eram negros, imagino. Não eram negros, mas era uma forma de carinho entre eles, né? Mas eu acho que com relação a essas... Quer dizer, não são minorias, que os negros não são minoria, né? São maioria. Os índios podem ser, são maioria, inclusive. Nós somos o país que tem mais negro fora da África, né? Sim. Emicidas, queria falar alguma coisa? Eu ia sim. Eu acho que tudo depende da forma como você se manifesta e aonde você fala, saca? Quando a gente começa a falar sobre politicamente correto, eu acho que a gente precisa ser muito atento ao que isso significa. Eu acho que a comparação que o Pondé faz, eu não acho que ela seja justa com uma série de pessoas que são sérias e que se provocam a pensar num mundo que oprima menos pessoas, sabe? Acho que, então eu vou de encontro com uma coisa parecida com a que o João falou. Existem pessoas, aí eu vou concordar com o Pondé quando ele fala que o quão é prejudicial esse falso moralismo escondido atrás da ideia de que ele está construindo um mundo politicamente correto, onde as relações sejam menos opressivas. Mas não é necessariamente um paralelo, as duas coisas não são a mesma coisa não, de maneira nenhuma. E com relação à fala do Ney, eu acho que tem uma coisa muito interessante, eu estou mergulhando aqui no Mário de Andrade, cara, eu estou viajando, eu tô redescobrindo o Mário de Andrade aqui na minha vida, saca? E tem um texto do Mário de Andrade que chama A Superstição da Cor Preta. E eu acho muito interessante porque Mário de Andrade referia-se a si mesmo como essa figura de cor duvidosa, né? Quando as pessoas perguntavam para ele, por exemplo, você é negro? E ele respondia, eu vou indo muito bem, obrigado. Saca? Ele não tinha uma resposta definitiva, nem que sim e nem que não. E eu acho que ele é um personagem perfeito pra gente se debruçar sobre o grau de complexidade da experiência brasileira. Acho que talvez seja o melhor que a gente tenha para falar sobre isso. E aí, tem uma coisa muito interessante, né, da fala do Ney, que ele fala que os meus pais, eles se chamavam de meu negro, minha negra. E na história do Brasil e na análise do Mário de Andrade, ele tem uma contribuição que é fascinante. Ele diz que a palavra preto, a palavra negro, na realidade do Brasil, quando vai ser usada para ofender, ela coloca você como negro ou seu preto. Mas no momento em que você coloca uma posse
antes da palavra, ela se torna uma palavra carinhosa. Então você é o meu negro. Essa é a análise do Mário de Andrade a respeito do uso da palavra. Pois é, concordo com isso, sim. Pode ser usada como carinho. Emicida, eu quero ser convidado de todos os programas que você esteja. No resto da vida. Eu quero ser sempre um convidado do seu programa para você fazer isso que você faz, que é maravilhoso.